Glória a Jesus. Glória a Deus por essa palavra tão preciosa que Jesus nos deixou escrita dentro da Bíblia Sagrada. Eu tenho passado um tempo de me disciplinar a colocar os meus olhos naquilo que está escrito, naquilo que Ele disse, para que eu não viva mais uma vida fora e distante do que Ele é e de quem Ele é. Quanto mais nós colocamos os olhos no que Ele escreveu, mais nós acessamos aquilo que é espiritual e mais recebemos vida do texto. Desculpa, da boca de Cristo. Que isso aqui é Ele falando comigo. Até brinco com as pessoas quando estão junto comigo. Falo, rapaz, Paulo falou um negócio pra mim tão tremendo. Gente, Jesus acabou de me dizer uma coisa. Realmente, está escrito aqui, Ele está falando comigo. E eu tenho me disciplinado muito para permanecer com os meus olhos naquilo que está escrito. A palavra permanecer significa estar nele para não se tornar alguém diferente dele. Por isso que eu tenho disciplinado o meu corpo e os meus olhos, principalmente para estar naquilo que ele disse. Já faz alguns dias. E não perder isso nunca mais na minha vida em nome de Jesus Cristo. Que quanto mais você se afasta daquilo que ele disse, quanto mais você deixa de manter os seus olhos naquilo que ele falou, mais vulnerável você fica à contaminação do mundo. Quanto mais você convive dentro do mundo, mais as coisas que estão dentro do mundo começam a se impregnar dentro de você. Eu quero que você entenda que você está dentro do mundo, mas não é do mundo. Mas o fato de você estar aqui dentro significa que você está apto e completamente propício a se contaminar com as coisas daqui. A única forma de você ser limpo é pela palavra. Por isso Jesus Cristo diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos proferi. Se você não estiver escutando o que Jesus está dizendo continuamente, você vai se sujar. Jesus ele leva os apóstolos para poder ir no rio tomar banho. E naquela época eles tinham que ir muito longe para tomar banho. E quando eles vão andando. E levam um balde e vão tomar banho. Quando eles chegavam dentro do lugar, eles tomavam banho. Depois que eles tomavam banho, não tinha toalha, essas coisas todas. Eles tinham que colocar os pés dentro da sandália e vinham andando de volta para casa. Só que era pó. Quando eles chegavam dentro da casa, depois de tomar banho, o pé deles estavam completamente sujos de barro, sujos de poeira. Aí era quando uma das pessoas, que era considerado o inferior daquele momento, pegava o balde com um pouco de água do rio e lavava os pés e lá sim secava como se fosse uma toalha. Foi o que Jesus fez quando Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro olhou para ele e falou assim, Pedro olhou para ele assim, convém que laves também meus pés e minhas mãos. Jesus falou assim, não, querido. Convém lavar só os pés. O corpo já está limpo. Você se esqueceu? Nós acabamos de tomar banho. E quando a gente toma banho, só suja os pés. E se sujou os pés, por gentileza, só precisa lavar os pés. Por isso que quando lava-se os pés, o corpo já está limpo. Por quê? Porque você já tomou banho ali atrás. Espiritualmente dizendo a mesma coisa. Quando você nasce de novo, você passa a não fazer parte mais da estrutura dessa terra. E quando você passa a não fazer mais parte da estrutura dessa terra, automaticamente a única coisa que você precisa se cuidar todos os dias é para lavar os pés. É necessário. Porque menos dia, mais dia, alguma poeira vai tocar você. E você precisa manter os seus olhos no que Jesus disse, para que você esteja limpo pela preciosa palavra que verte dentro dele como rio de águas vivas, para lavar a multidão, para limpar a multidão. Por isso quem crê nele, como diz as escrituras, flui em rios de águas vivas. Isso precisa tocar as pessoas, precisa limpar as pessoas, mas primeiro você precisa estar limpo. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu fico um pouco preocupado com as pessoas que fazem leitura da Bíblia Sagrada é que elas são instruídas por parâmetros e princípios teológicos. E esses parâmetros e princípios teológicos são perigosos porque eles não trazem a estrutura do Espírito de como se lê a Bíblia Sagrada. As pessoas elas não sabem nem como ler a Bíblia, elas têm o costume de ler pela alfabetização que elas receberam dentro da escola.
pela estrutura acadêmica que elas receberam, para que elas possam entender e compreender o texto. Ou seja, elas não entendem o julgamento de um texto, elas não entendem que para você ter boas respostas, você precisa fazer boas perguntas. A Bíblia ela tem um jeito de trabalhar com você. A Bíblia ela tem uma estrutura espiritual que Deus estabeleceu dentro dela para que Ele fale com você. Jesus é um ser tão incrível que Ele é o único ser que eu conheço que responde sem responder. Ele dá uma resposta sem responder. Ele responde para todo mundo, mas não responde para todo mundo. Desculpa, ele dá uma resposta para todo mundo, mas não responde todo mundo. Por quê? Porque para você extrair boas respostas da Bíblia, você precisa fazer para ela boas perguntas. Quando você lê a Bíblia, você tem uma resposta. Mas para você ser respondido nas suas perguntas, você precisa fazer uma nova pergunta. E quando você faz uma nova pergunta, você está dizendo para o mundo espiritual e para Cristo que você crê que Ele está vivo, que isso aqui não é só um livro. Ninguém lê um livro fazendo pergunta para o livro para ver se o livro responde. Por quê? Porque o que está escrito já é a resposta. Mas a Bíblia Sagrada ela é diferente. A Bíblia Sagrada é Deus falando com você. Como é Deus falando com você? A partir do momento que você lê e tem uma resposta e pergunta para Cristo o que Ele quis dizer com aquela resposta, Ele te responde a sua pergunta. Porque Ele está vivo e a Bíblia é Deus falando com você. Precioso Jesus. Glória ao Eterno. Por isso é necessário que entendamos o que significa realmente o verdadeiro jejum. Mas antes de nós chegarmos aqui nesse texto que o Senhor Deus me mostrou, eu queria que você observasse a estrutura de leitura bíblica, que é importante, mas isso pelo Espírito, não por teologia. As pessoas quando leem a Bíblia Sagrada, elas entram num nível um pouco preocupante. Elas ficam felizes com o nível da assimilação. Ou seja, numa linguagem popular, ou seja, numa linguagem que todo mundo utiliza, errada, completamente equivocada, mas elas utilizam, o que acontece? As pessoas leem a Bíblia Sagrada e o fato delas conseguirem assimilar o texto, ou principalmente as palavras do texto, elas já se sentem satisfeitas, como se tivessem entendido. Ou seja, elas começam a olhar, estou entendendo. Só que essa expressão, estou entendendo, na realidade não é o entendimento do texto, e nem tão pouco a compreensão. Essa expressão, estou entendendo, é que ela está assimilando o texto, assimilando as palavras do texto. Não entendi. Pois bem, vamos lá. Imagina que você está lendo um texto em inglês, for English, e você não entende o que está escrito no texto. Por quê? Porque você não consegue nem assimilar as palavras. Por isso você não entende o texto, nem compreende. E Jesus, Son of God. Bom, eu não sei nem o que é Jesus, nem Son, nem of, nem God. Segundo, eu não sei nem pronunciar esse troço, nem como é que fala isso aqui. Jesus, Son of God. É o que você vai ler em português. Por quê? Porque ninguém nunca te alfabetizou e te explicou que a palavra E pode ter a pronúncia de A, e daí por aí vai. Aí quando você aprende um pouquinho do inglês, você já entra no texto, você lendo, eu não sou tão ignorante, eu entendo um pouco de inglês. Aleluia. Aí quando você vai ler o texto, a primeira coisa que acontece é você ficar feliz com a assimilação, ou com o assimilar das palavras. Você vai olhar para o texto, vai ver que a palavra work está ali. E quando você lê a palavra work, você, rapaz, está vendo aqui é trabalhar. E você já fica feliz por ter, pelo menos, entendido que você sabe a assimilação do texto. Só que você, na realidade, só pegou o nível de assimilação do texto, e não o nível de compreensão, e muito menos nível de entendimento, que é onde produz as revelações. Desculpa, onde se extrai as revelações. Você entende? É aqui que é o ponto crucial. Como a Bíblia Sagrada hoje é, por todas as pessoas, um livro diferente, um livro que tem uma linguagem erudita, uma linguagem contemporânea,
uma linguagem que para as pessoas é difícil, que a Bíblia é difícil. Já vi pessoas poliglotas dizendo: eu não entendo a Bíblia e falo 5 idiomas, eu entendo tudo menos a Bíblia. Então, como a Bíblia é um livro espiritual e as pessoas elas não conseguem entender, então elas já chegam já com receio de lê-la e assustados com o texto. Por quê? Porque para ler a Bíblia tem que ter o Espírito Santo, não tem conversa. E como as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm o Espírito Santo, e elas vão ler a Bíblia Sagrada e elas se sentem ignorantes ao ler a Bíblia Sagrada, então para elas não se sentirem inferiorizadas, diminuídas, elas já chegam com semi-arrogância e não, eu entendo o texto. E bate o olho, então vieram os discípulos, essa linguagem eu entendo, que é isso, ó, você vê os discípulos para quem seguia Jesus vieram, que estavam chegando próximo de Jesus e dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Tá vendo? Jejuar, ficar sem comer, cara. Entende? Ou seja, as pessoas elas trabalham a nível de assimilação. Como eu consegui assimilar isso aqui? Ou seja, como eu entendo as palavras, eu acredito que eu estou entendendo o texto. E eu fico preso no nível da assimilação. E eu chego no máximo no nível da compreensão. Compreender, queridos, o que significa compreender? Compreender é ter o entendimento de uma das partes de todo um texto. Quando você entende um pedacinho de 10 partes, você compreendeu. Agora, quando você entende os 10 pedacinhos que formam um inteiro, aí você entendeu. Você consegue entender isso? Isso é muito importante. Então a pessoa, quando ela está lendo o texto, aí vem a dificuldade dela, porque ela lê o texto, assimila as palavras e cria a falsa sensação de que entendeu o texto. Aí é a hora que entra naquela parte que eu te disse. Você enxerga um Jesus que responde sem responder. Jesus, você lê aqui, ó, é uma resposta lá. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. É uma resposta, não é? Mas você entendeu a resposta? Não. Não entendeu. Mas é uma resposta. É uma resposta que não responde nada. Para quem está a nível de assimilação e para quem está a nível de compreensão. Existem respostas que são dadas a nível de compreensão, que já são fortes. Mas existem a resposta que é dada a nível do Espírito, que te produz vida. Por isso ele diz que as palavras dele são Espírito e vida. Agora, se você não fizer pergunta para o texto, você vai ficar enlouquecido. Primeira pergunta que eu faria aqui. Bom, Jesus está falando, o pessoal está falando de jejum. Jesus quer falar de tristeza, de casamento. E quando alguém tira alguém, tem a ver isso com jejum, meu Deus do céu. A única coisa da resposta de Jesus no versículo 15, com a pergunta dos discípulos de João e os fariseus, com a pergunta dos discípulos de João, é a última palavra: jejuaram. Só isso. Mas nada tem a ver. Isso. Por isso a necessidade de fazer boas perguntas para extrair o texto. Torna a repetir uma vez mais. Se você não fizer boas perguntas, você não vai ter nunca boas respostas. Deus escolheu uma forma de nos relacionarmos com o texto. E para isso nós precisamos fazer boas perguntas. Dentro desse texto, Deus me falou umas coisas tremendas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira coisa importante. Eu vou tentar ser breve, tá? Então vieram os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? O que está em jogo aqui é por que os discípulos não jejuam, mas eu quero fazer um paralelo bem rápido. Leve em consideração duas coisas. Primeiro, quem está perguntando? Quem está perguntando aqui são os discípulos. Discípulo de quem? De João. Quem é esse João? Esse João não pode ser o apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo ainda nem é discípulo direito. Entende? Segundo, se ele não é nem discípulo direito, quanto menos mestre.
Terceiro, esse João é o Batista. E esse João Batista, ele estava preparando o caminho para Cristo. E agora os discípulos dele, que ainda não são de Jesus, por causa do tempo histórico, eles estão com dúvida, porque o mestre que João disse que é maior do que ele, está fazendo algo diferente do que ele. Agora nós estamos com sérios problemas. Agora a pergunta é, João Batista ensinou algo diferente que Jesus? Possivelmente não. Mas você precisa guardar uma coisa no seu coração, que quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com Ele, mas não abandonamos as velhas práticas. O fato de nascer de novo não significa que sua mente mudou. Significa que a sua estrutura mudou. Antes você não tinha poder para dizer não, agora você tem poder para dizer não, mas o problema é que você não quer dizer não porque você ainda gosta de fazer aquilo. Quando dizemos sobre pecado. E esse é um dos problemas cruciais. Os discípulos de João estavam agora andando com João a caminho de Cristo, mas permaneciam com as mesmas práticas dos fariseus. Repara para você ver que o mesmo jeito que os fariseus jejuavam é o mesmo jeito que os discípulos de João jejuavam. Eu gostaria só que você pensasse um pouco no que eu vou dizer de uma forma bem breve. Os evangélicos questionam os católicos, dizendo que os católicos são religiosos, e os evangélicos se sentem libertos simplesmente pelo fato de se sentirem diferentes dos católicos. Nem sempre o diferente é sinônimo de libertação. Guarda isso no seu coração. Hoje, nós temos as pessoas que têm conhecido o reino dos céus. E essas pessoas que têm conhecido o reino dos céus têm chamado os evangélicos de religiosos. Por quê? Porque elas se sentem diferentes dos evangélicos. Porque aos olhos delas, elas alcançaram uma revelação maior. Só que toda revelação é digna e apta a produzir transformações. Não adianta você ter um conhecimento novo. Esse conhecimento tem que se revelar para você. E quando esse conhecimento se revela para você, ele tem que transformar você. Porque se ele não transformar você, você só é uma pessoa que conheceu coisas novas, mas permanece na mesma estrutura religiosa. Os católicos adoram Maria. Os evangélicos adoram pastores. Os católicos servem a Maria. Os católicos confiam em Maria. Os evangélicos servem as riquezas e confiam no salário no final do mês. Qual a diferença? Não muda nada. As pessoas que conhecem o reino dos céus, estou dizendo de quem conhece, não estou falando de um cidadão do reino dos céus, estou falando de quem conhece. As pessoas que conhecem o reino dos céus começam com uma nova linguagem. Porque o reino de Deus tem que vir à terra, que venha o reino e por aí vai. A diferença do evangélico de um católico também é o crentez. O evangélico, quando ele deixa de ser católico, a primeira coisa que ele começa é: o sangue de Jesus tem poder, queima ele, Jesus, e várias frases evangélicas de impacto. Ou seja, por que mudaria um religioso de atitude, sendo que a estrutura dele não mudou? Quando ele deixou de ser católico, a única coisa que ele fez foi mudar a linguagem. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder. Agora que ele deixou de ser evangélico para ser uma pessoa do reino, a única coisa que ele mudou também foi só a linguagem. E é isso que me preocupa. A linguagem muda, mas a atitude não. A linguagem muda, mas a estrutura não. Hoje ele fala sobre o reino de Deus veio, o reino de Deus está aqui, mas literalmente com todas as letras, as atitudes continuam as mesmas. No capítulo 14, nós lemos: então vieram os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes
Olha para você ver. As atitudes dos discípulos de João que estavam caminhando em prol de Jesus Cristo, estavam caminhando atrás de Jesus, indo atrás do Mestre Jesus, são as mesmas dos fariseus, que eram considerados religiosos. Bom, as atitudes dos discípulos de João deveriam ser diferentes. A linguagem era diferente. A atitude era igual. Os evangélicos fazem as mesmas coisas que os católicos, porém só um pouquinho diferente. E agora, o que diferencia um cidadão do reino de uma pessoa que só conhece o reino? São as atitudes. Numa linguagem mais moderna, imagine uma pessoa que segue a Jesus e imagine uma pessoa que tem o Twitter de Jesus. A pessoa só lê o que Jesus disse no Twitter. Ela só vê as fotos de Jesus, só vê o que Jesus está fazendo, mas não anda com Jesus, não vive com Jesus, não sente o cheiro de Jesus, não passa as dores de Jesus. Como disse Paulo, eu quero conhecer a dor da sua crucificação. Você entende? É estar com Jesus sem compromisso. Ter conhecimento de Jesus não é ter responsabilidade e compromisso com Jesus. Completamente diferente. A primeira coisa que você precisa observar e tomar bastante cuidado é justamente isso. Para ser um cidadão do reino dos céus, as suas condutas têm que ser diferentes. Eu tenho observado em Jesus Cristo com todas as letras que a única forma de algo mudar é existindo mudança nas atitudes dessa estrutura. Por exemplo, se eu estou dentro, a minha vida, para ela mudar, para eu ter mudança de vida, eu preciso mudar de atitude. Se as minhas atitudes não mudarem, eu não vou ver mudança de vida e ninguém vai ver mudança de vida em mim. E é justamente isso que Jesus está ensinando aqui no texto. Aí vai Jesus respondendo aos discípulos de João. Porque afinal de contas, os discípulos de João estavam achando estranho porque a atitude deles estava diferente da de Cristo. É aqui que se observa as coisas. Eles tinham conhecimento do jejum, mas a prática deles era diferente da do reino. A prática deles era diferente da do rei. E eles foram perguntar ao rei por que a prática deles estava diferente da deles. Ou melhor dizendo, eles como donos da verdade e os corretos, foram perguntar para Jesus por que os discípulos de Jesus estavam diferentes deles. Porque afinal de contas, eles eram certos. E Jesus, espera aí, só um minutinho. Ninguém está certo e não. Ninguém está certo e não, o negócio está errado. Jesus ele responde: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Primeira pergunta: o que tem a ver tristeza com jejum? Segunda pergunta: o que tem a ver jejuar com casamento? Terceira pergunta: o que tem a ver seu noivo ser tirado de perto de você e você jejuar? Depois Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Se você parar para prestar atenção, é um pano novo, embaixo é um vinho novo, sempre falando de algo novo com circunstâncias velhas. Sabe o que é o engraçado? Se a estrutura ela é velha e você quer mantê-la velha, tudo que você precisa fazer é se alimentar de coisas velhas. Se você quiser destruir aquela estrutura velha, a primeira coisa que você tem que fazer é se alimentar de coisas novas. Quando você se alimentar de algo novo, automaticamente você vai destruir a estrutura velha. Porque o que é novo produz o que é novo. O que é velho produz o que é velho. Nada que é velho pode produzir o que é novo. Pode gerar algo novo.
Absolutamente nada. Você poderia pensar num homem velho produzindo uma criança nova. Se você parar para prestar atenção, um homem de 60 anos não pode ter filho mais. É praticamente impossível um homem de 60 anos, de 80 anos, pronto, bem velhinho, conseguir ter um filho. Ele já não consegue produzir algo novo mais. Uma mulher de 80 anos é incapaz de gerar uma criança, porque ela não consegue. Então a única forma de você destruir uma estrutura velha é colocando algo novo sobre ela. É a única forma. Quando você lê o contexto inteiro, você observa na parte, no versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Se você parar para prestar atenção, Jesus está falando sobre conservar no versículo 17 e conservar no versículo 16. Nem põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe a roupa e faz maior rasgo. Ou seja, o que não pode é rasgar a roupa. Por quê? Porque eu preciso que a roupa fique boa. E para eu deixá-la boa, eu não posso colocar remendo novo dentro dela. Ou seja, eu preciso conservar essa roupa. Agora vem um ponto. O que tem a ver jejum com estudo? Jesus está dizendo para eles, queridos, enquanto eu estou com vocês, ninguém precisa jejuar, porque a minha realidade está aqui junto de vocês. Enquanto a minha realidade está junto de vocês, vocês não vão ficar tristes. Mas vai chegar o dia em que vão me remover de perto de vocês. E quando me removerem de perto de vocês, aí sim vocês vão jejuar. Porque o jejum, ele vai trazer de volta a minha realidade. Quando vocês estiverem longe de mim, vocês vão precisar jejuar. Porque quando vocês começarem a jejuar, vocês vão começar a romper as estruturas velhas que estão dentro de vocês. E vão começar a atrair a realidade dentro de mim para vocês novamente. No versículo 17, Jesus diz, nem se põe vinho novo em odres velhos. Ou do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho. Sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas não nascem de novo e querem praticar coisas espirituais. E é aqui que vem o problema. Você até consegue. Por exemplo, você pega um pano velho. Certo, um pano velho. Uma linha velha. Nem não, uma linha nova, pode ser linha nova. Porque a linha também, ela é responsável por fazer rasgar os tecidos. Você pega um pano velho, pega uma linha e começa a costurar esse pano com um pano novo. Nesse exato momento que você costura esse pano novo no tecido, esse tecido novo na veste velha, esse tecido permanece ali, mas conforme você começa a andar, aquele fio que você amarrou, o pano novo no pano velho, começa a fazer força quando é tensionado aquele tecido. E automaticamente, como o pano novo ele tem as fibras mais fortes do que o pano velho, aquela linha começa como que uma faca, como que uma gilete, como que uma tesoura a romper o mais fraco. Por quê? O forte sempre vai romper o mais fraco. E naquele exato momento, aquela veste começa a se rasgar e o buraco que outrora era de 2 centímetros, agora está de 6. Porque o correto para não rasgar é fazer sempre um remendo bem maior do que o buraco. Ou seja, por um período, aquele remendo deu certo, mas com o tempo começou a prejudicar. Sabe por que você não jejua? Porque é ruim. Sabe por que você não jejua? Porque faz mal. Sabe por que você não jejua? Porque você passa mal.
Sabe por que você não jejua? Porque é difícil. Sabe por que as pessoas não jejuam? Porque dói. É complicado. É por isso que as pessoas não jejuam. Porque não tem como pegar uma atitude espiritual de uma nova criatura e tentar aplicar ela dentro de uma velha criatura. Jesus está explicando que jejuar é importante para atrair de volta o noivo. Que jejuar é importante para que a tristeza vá embora, porque a tristeza só vai embora na presença de Deus. A tristeza na presença de Deus tem que saltar de alegria, mas a tristeza sem a presença de Deus não vai saltar de alegria. Quando você está perto do noivo, você está seguro, você vai ficar triste com o quê? Medo do quê? Se ele está perto de você. Repara que quando você está bem com Deus, você não tem medo de nada, você não tem pavor de nada, você crê em tudo, mas quando ele está longe de você, você não sente nada. Além de medo, tristeza e angústia. Aí vem o problema crucial. Aí vem a complicação crucial. Você entende? Mas quando o noivo é removido, ou seja, quando você perde a realidade dele perto de você, quando a realidade dele é removida de perto de você, você precisa automaticamente começar a jejuar. E quando que você descobre que você precisa jejuar? Quando a tristeza chega. Quando o medo chega. Quando você não sente que você está perto dele. É quando a realidade dele vai embora. E quando a realidade dele vai embora, a primeira coisa que você tem que fazer correndo é começar a jejuar para que a realidade dele volte. Só que aí ele dá um toquezinho bem clássico. Ele falou, querido, olha, não vai funcionar o jejum se você for uma velha criatura. No começo vai funcionar porque precisa funcionar. Porque você não precisa atrair minha presença. Você não precisa atrair minha realidade, que é muito maior do que a presença. Por exemplo, a diferença de presença e realidade. A presença é a luz da lâmpada que toca a sua pele. A realidade é a própria lâmpada. Entende? A lâmpada pode estar perto de você. O que está tocando sua pele não é a lâmpada. O que está tocando sua pele é a luz da lâmpada. Agora, pegar a lâmpada e colocar sobre sua pele, você vai sentir o calor dela aquecendo sua pele. Ou até te queimando. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Por que o remendo funciona no começo e depois rasga? Porque ele tem um período que ele precisa funcionar. Se é o jejum que atrai a realidade, como é que Jesus fala que o remendo não pode ser colocado em odre novo? Desculpa, o remendo não pode ser colocado, em um pano velho. Por quê? Não pode, porque vai rasgar. Mas por um período funciona. E por que por esse período funciona? Porque é o período que você precisa para nascer de novo. É o período que você precisa da realidade de Cristo para nascer de novo. Aí você não quer nascer de novo. Você só quer a realidade dele, ou seja, você só quer o conhecimento, você não quer o compromisso. Você só quer as benfeitorias de Cristo, você não quer mudar de vida. Você só quer o que ele tem para oferecer, você não quer ser um cidadão do reino. Você não quer o batismo de angústia, você não quer viver com ele de verdade, você não quer viver as dores dele. Você acredita que o evangelho é só bem-estar, bem-estar, bem-estar. Pois bem, a realidade vai embora de novo. Aí você vai acreditar que Jesus é um Deus de metodologias, então vamos jejuar de novo, porque agora ele volta. Só que agora ele não vai voltar mais. E não vai ser tão simples para que ele volte. Só que existe um preço para jejuar. E a pessoa, quando ela não tem um odre novo, quando ela não tem uma nova natureza, quando literalmente ela não tem uma nova natureza, ela não suporta as pressões de jejuar. Ela jejua 20 minutos e acha que está jejuando demais. Os odres antigos eram peças feitas de couro. E quando você colocava o vinho novo dentro do couro, aquilo produzia a fermentação daquele vinho produzia gases. E esses gases, essa fermentação com esses gases, iam fazendo com que aquele couro ia se dilatando. Imagina uma garrafa feita de couro e eu colocando ele dentro daquela garrafa. Tá? Para ficar mais fácil, uma garrafa. O vinho e fechando. A fermentação ia fazendo com que aquela garrafa ia se dilatando e ficando grande. Quase estourava. Por quê? Porque a garrafa era nova e o vinho era novo. Se você pegar um vinho que já fermentou e colocar ele dentro de uma garrafa, não produz quase nada. A garrafa exporta. Agora, se você pegar um vinho novo e colocar dentro de uma garrafa
que já está... Presta atenção. Eu vou colocar 200 ml dentro de uma garrafa. 200 ml dentro de uma garrafa. Essa garrafa vai começar a dilatar e vai ficar com o tamanho de uma garrafa de 800 ml. Entendeu? Agora que ela já dilatou, ela cabe mais vinho. Então, a fermentação que vai continuar acontecendo ali dentro não vai ter mais probabilidade de estourar aquela garrafa, porque já dilatou 600 ml a mais do que tem de vinho ali dentro. Então, não tem perigo de estourar. Ou seja, o espaço que tem ali dentro é o suficiente para os 200 ml que produziram uma fermentação que dilatou para 800 ml. Ou seja, os 200 ml que estão ali dentro junto da fermentação, ou seja, os gases que estão ali dentro, não tem mais condição de dilatar mais aquela garrafa. Porque o espaço que tem ali dentro daquela garrafa já é o necessário para suportar aquele vinho que está ali dentro e as futuras fermentações daquele vinho. Agora, se eu pego uma garrafa de vinho, ou seja, feita de couro, que já foi fermentada, e coloco 800 ml lá dentro, que é o que cabe, a garrafa vai estourar. Por quê? Porque quando o vinho começar a fermentar de novo, ela já não vai ter mais estrutura para conseguir suportar aquela fermentação. É o que acontece hoje. Quando você jejua a primeira vez, você até aguenta, porque seu organismo físico consegue ficar sem comer. E como você está tentando acertar a espiritualidade, vem a realidade de Jesus Cristo e te capacita a conseguir um pouco mais. Aí quando você vai jejuar a segunda vez, já não é tão fácil assim. Você já passa mal, você já vomita. Por quê? Porque quando você jejua, essas sensações de passar mal que você está passando fisicamente, explicando e cientificamente explicando, é a desintoxicação do corpo. Jejuar faz bem, naturalmente, sem precisar ter nada espiritual. Por quê? Porque quando você fica sem comer alguma coisa, com um pouquinho da realidade de Jesus Cristo, você começa a se desintoxicar. Por isso que você passa mal, dá vertigem, você vê tudo escuro. Isso não é demônio, não, isso é ciência. Eu não gosto da ciência, mas é uma explicação plausível. Entende? Simples. Aí você passa mal, é ruim, você sente fome, você fica ansioso, você fica com raiva, você libera hormônios. Aí você tem que se controlar e você não consegue. Aí você logo joga todo o seu jejum no lixo. Porque aí você vai começar a jejuar sem nascer de novo, né? A realidade de Jesus vem para você nascer de novo, você não quer nascer de novo. Aí você faz força para jejuar, alguém vem, discute com você, você vai perto do seu jejum. Não é assim que as pessoas ensinam? E você não consegue permanecer jejuando e o jejum fazer bem para você. Sabe por que você não faz bem para você? Porque o jejum não está te rasgando para você crescer. O jejum está te rasgando para você ser destruído. Porque aquilo que vem do reino dos céus produz vida em quem faz parte do reino dos céus, mas produz morte em quem não faz parte do reino dos céus. O fogo de Deus queima o lixo na vida do cidadão do reino, mas o fogo de Deus consome aquilo que não faz parte do reino dos céus. O fogo de Deus consome o pecado não faz parte do reino, mas não consome o cidadão. Pelo contrário, o cidadão ele limpa, faz ele crescer. E é aqui que está o ponto crucial. Dentro do reino dos céus, para quem faz parte do reino, beneficia, mas para quem não faz, não tem nenhum benefício, a não ser prejudicar. Aí a hora que você começa a passar mal jejuando, aí a hora que você não consegue se controlar jejuando, grita, esperneia, você acabou com o meu jejum. É lógico. É algo espiritual e novo, uma natureza carnal e velha. Não vai funcionar. Ou seja, aquilo que deveria conservar você, não te conserva. Aquilo que deveria fazer bem para você, não faz. Pelo contrário. Absolutamente pelo contrário. Te destrói. Aquilo que deveria estar entrando dentro de você e dilatando você, fazendo você ter poder de receber uma nova medida, não está fazendo isso mais, está destruindo você. Jesus ele diz aqui com todas as letras, ó, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O odre novo conserva o vinho conserva o odre. Entende? Aquilo que está vindo do reino dos céus permanece dentro de você e você permanece dentro do reino dos céus. Por isso que o conselho de Cristo foi esse. Por isso que ele disse, seja um pano novo, que se rasgar,
Basta colocar um pedaço de pano novo aí dentro e tá tudo certo. Não vai rasgar mais. Pastor, não imagina, pastor, rasga a roupa nova e você vai e coloca um pedaço de pano novo. Deus não trabalha com remendo não, pastor. Ah, não trabalha com remendo não. Você acha que faz roupa de que jeito, meu querido? Você acha que faz roupa de que forma? Você vai cortar a calça, você corta um pedaço da calça com outro pedaço da calça e costura uma na outra. Como é que chama isso? Remendo? Roupa. Tudo que Deus faz dentro de você não é remendar, Ele só está fazendo uma roupa, agora estilizada. Ele pega você novinho e rala seu joelho. Depois Ele vai lá e faz uma pele nova nascer. A pele nova é um remendo. Só que esse remendo é tão perfeito que faz parte de você e ninguém consegue mais remover aquilo. Ou seja, o buraco que foi feito por ter ralado a roupa nova, agora recebe uma estilização dos céus, uma coisa chique. E agora ele costura aquilo ali. Não vai arrebentar mais. E é aqui que vem o ponto crucial. Não se pode praticar coisas espirituais sendo velho e natural. Por isso que hoje a igreja tem que parar de lutar para deixar de ser natural, carnal para ser espiritual. Está na hora de chegar ao ponto de ser sobrenatural. Mas para isso você tem que deixar de ser carnal para ser um ser espiritual. Para depois de ser um ser espiritual se tornar um ser sobrenatural. Não adianta querer viver o sobrenatural se nem espiritual se ainda. Não adianta. Por isso a necessidade de mudar. Por isso que Jesus disse aos discípulos de João justamente desse jeito. Queridos, chegar-se ao tempo que a minha realidade não vai estar aqui mais. E vocês vão precisar jejuar. Mas quando vocês forem jejuar, aprendam uma coisa. A minha realidade vai vir sobre vocês. Nasçam de novo. Por favor. Porque depois que vocês nascerem de novo, o jejum vai passar a funcionar para vocês. Aí a hora que quando vocês jejuarem, vai produzir poder no corpo de vocês. Aí quando vocês jejuarem, vocês vão ter acessos dimensionais. Aí quando vocês jejuarem, vai dar certo. Vai ter prazer de jejuar. Você vai conseguir jejuar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40 dias. Tranquilamente. O jejum não vai fazer você passar mal. O jejum não vai fazer você ter dor. Eu lembro que eu pegava a panela assim. É normal, quando você vai jejuar, o povo faz churrasco, o povo faz comida boa, faz salpicão, faz um bocado de coisa. É gostoso. É comum fazer isso. Quando você está jejuando, as pessoas decidem fazer boas comidas. Mas eu lembro de um dia que eu jejuava, eu tava com a fome, aquela coisa, meu Deus, que fome, luta terrível. Gente, um certo dia eu fui jejuar. E não fez diferença. Eu olhei para a comida e falei, eu não troco a comida por Jesus de jeito nenhum. Jesus para mim é muito melhor que a comida. E eu comecei a prestar atenção que eu não estava sentindo fome quando eu jejuava. E eu passava 1, 2, 3 dias sem sentir fome. Às vezes eu sentia meu estômago blá 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 para fazer isso aqui, mas eu não estava sentindo fome. Jejuar não é passar fome. Jejuar é jejuar. Se você está passando fome, ou se você está sentindo fome, é porque você não está jejuando. Jejum é uma atitude espiritual, não é uma atitude natural. Nenhum corpo consegue ficar mais do que 15 dias sem comer. Nenhum. Absolutamente não consegue. Aí eu comecei a prestar atenção que o jejum começou a ficar poderoso dentro de mim. Aquilo começou a produzir muita vida dentro do meu espírito. Coisa que outrora não produzia, só produzia fome. Por isso que quando a pessoa jejua e é uma nova criatura, e ela está lutando para mudar de vida todos os dias, ela consegue conversar com pessoas, e quando a pessoa vem, por exemplo, instigar ela, tentar irritá-la, ela tem mais força no jejum para conseguir falar com a pessoa. Ela descobre que quando é jejum ela fica mais sensível. Muito mais sensível do que outrora. Porque o jejum tem essa capacidade de produzir isso. O jejum tem a capacidade de te dar acesso dimensional. O jejum tem o poder de desatar o poder de Deus sobre o seu corpo. Para quem nasceu de novo. Agora você está tão preocupado às vezes com o poder de Deus que você quer jejuar por causa do poder? Esquece. Você não vai ter poder. Se você quiser poder, você precisa ter ele primeiro. Se você não tiver ele, esquece. Eu acho engraçado. Eu preciso honrar esse precioso homem de Deus. Quem começou a ensinar sobre o Espírito Santo foi Kathryn Kuhlman. Depois Benny Hinn. Ambos ensinam as mesmas coisas. E ambos ensinam a mesma coisa que Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso.
Catherine Kuhlman ensina que primeiro você tem que ter Jesus para depois você ter o Espírito Santo. E depois que você tiver o Espírito Santo, você vai ter o poder. O Benny Hinn ensina que primeiro você tem que ter Jesus. Só que ele usa o termo tem que ter a presença. Tudo bem, foi a geração dele, ele não conseguiu uma revelação maior do que essa, mas amém. A presença que ele está falando é de Jesus. Primeiro você tem que ter Deus, para depois você ter o poder de Deus. Hoje eu acho engraçado. A geração que está se levantando hoje, um pedaço da geração que está se levantando hoje, quer poder, 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 poder e só poder. A única coisa que as pessoas querem é isso. Eu quero unção, eu quero poder. Transfere para mim esse poder. Querido, ninguém vai transferir nada para você se primeiro você não tiver ele. Por isso que Deus não dá manto de transferência para qualquer pessoa. Deus só dá manto de transferência para quem tem consciência da verdade. Quem não tem consciência da verdade não tem manto de transferência. Você pode liberar algo pequeno sobre a vida das pessoas. Você nunca vai chegar em algo grande se você não entender as revelações do jeito que elas procedem. O que está em jogo aqui, queridos, é o conservar. É isso que está em jogo aqui. Se você quiser conservar uma natureza velha, você tem que se alimentar das coisas velhas. Não tenta colocar coisas novas ali dentro. Por isso que o evangelho é perigoso. Quando o evangelho chega dentro de uma estrutura velha, ele destrói a estrutura velha. Louvado seja Deus. Quando o evangelho, o poder, a realidade de Jesus chega dentro de um ambiente, ele cancela a realidade da pessoa. Por isso a necessidade de compreender isso daqui. Quando a realidade de Jesus chega sobre você, ela cancela a sua realidade. Por isso que você precisa querer nascer de novo. Porque a realidade de Cristo vai cancelar a sua. E Ele vai poder produzir um novo você. Aí quando você começa a jejuar, a realidade dele vem sobre você e cancela a sua realidade. Por isso que quando o novo chega no velho, ele destrói o velho. O propósito de Jesus Cristo é destruir o velho. Esse é o propósito. Por isso que ele derrama o Espírito dele sobre pessoas. Eu vou te dar só mais um toque. A teologia nunca conseguiu enxergar isso aqui, mas o Espírito Santo enxerga com maior facilidade e ensina pra gente. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se estragam. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus que o que estraga não é o vinho. O que estraga é o odre. Todas as vezes que o Espírito Santo entra dentro de alguém, ele estraga a pessoa. Por isso que Jesus faz questão de derramar o Espírito dele em prostituta. A teologia diz, Deus, o Espírito Santo não entra em prostitutas. Por que que não? Sendo que o propósito dele é destruir o odre. Velho, para que seja construído um odre novo. A primeira coisa que você vai fazer é buscar a realidade dele. Se ele não encontrar a realidade, se ele não vê que você quer mudar e ele escolheu você, tenha uma certeza, ele vai destruir sua vida natural para te dar uma vida sobrenatural e espiritual. Se você não é escolhido por Jesus Cristo, você não vai experimentar isso aqui que eu estou te dizendo. Agora, se você é escolhido por Jesus Cristo, ele vai fazer questão de te levar a um ambiente onde ele vai derramar o Espírito dele dentro de você e vai destruir com a sua vida. Você nunca mais vai ter prazer completo em fazer sexo. Você nunca mais vai ter prazer completo em usar droga. Antes de conhecer Jesus, a droga era maravilhoso. Agora, usar droga é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você sabe que vai te levar para o inferno. A polícia vai te prender, vai começar a acontecer coisas horríveis com você. Você nunca vai gozar de uma alegria completa fazendo as coisas do mundo depois que Jesus te tocar. Porque o propósito dele justamente é esse. O vinho só vai ser derramado. Não está dizendo que ele vai estragar aqui. Pastor, vamos ser insensatos, né, pastor? Pelo amor de Deus. Se o vinho derramar no chão, o vinho não estraga? Primeira coisa que eu e você temos que ser sensatos. O Espírito Santo não é ignorante ao ponto de não escrever o que ele quer. Será que ele seria ignorante de dizer que o odre vai estragar? Ele não poderia dizer que ambos se estragariam aqui em Mateus? Mas por que ele disse que só um estraga? E os odres se estragam. Ele não disse o vinho e o odre estraga. Ele poderia dizer, então, que é mais fácil o vinho estragado que o odre. O odre só rompeu, você pode costurar ele. O vinho caiu no chão, não tem como costurar o vinho e nem tampouco reutilizar ele.
Ele poderia dizer: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e o vinho se estraga. O que vai estragar aqui na realidade é o vinho. O odre tem como costurar ele, o vinho não tem como pegar, já que você quer usar uma leitura natural. Mas não é isso que ele quer dizer. O que ele quis dizer, ele disse: os odres se estragam, mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O derramado do Espírito hoje é constante. Constante. E ele constantemente tem derramado o Espírito dele sem limites e sem medida. Ele derrama sem medida. Uma porção desse derramamento vem sobre a pessoa e destrói o odre dela, das que ele escolheu. Eu vou soltar aqui para nós finalizarmos essa meditaçãozinha aqui, uma frase que o Espírito Santo me disse durante muitos anos. Eu tenho lutado, alguns anos, não faz muito tempo que eu estou com ele, mas alguns anos eu tenho lutado contra essa realidade e não tem mais jeito. Eu briguei com o Espírito Santo, com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus, com o meu Pai, com o Senhor Jesus, teologicamente, emocionalmente, tudo quanto é jeito que você pode imaginar, para declarar para ele que ele estava errado. Um dia ele me disse, eu lutei contra pessoas que me diziam, pastor, existem os escolhidos e tal. E assim subconsequentemente. E até acerca de mim mesmo. Deus te escolheu, pastor. Eu falei, Deus me escolheu. Deus escolhe qualquer pessoa que quiser e estiver disposta. Só que a minha história só narra e fortalece aquilo que eu estou explicando para vocês aqui agora. Existem pessoas que Deus chamou, existem pessoas que Deus escolheu. Eu já briguei com Deus teologicamente contra isso. Deus não é. O Senhor escolhe e capacita aqueles que o Senhor escolhe. Queridos, existem aqueles que Deus chamou e aqueles que Deus escolheu. Aqueles que Deus escolheu são diferentes daqueles que Deus chamou. Aqueles que Deus chamou vão trabalhar para Cristo do mesmo jeito, se eles aceitarem. Aqueles que Deus escolheu não têm escolha. Vai ter que aceitar. Aqueles que Deus chamou, escolhe se aceita ou não aceita. Aquele que Deus escolheu não tem conversa, vai ter que viver para Ele. Ou vive para Ele ou morre. Não tem conversa. Escandaliza o quanto você quiser escandalizar. Se eu tentar abandonar Cristo hoje, eu vou morrer. Ele não vai me deixar vivo. Literalmente Ele não vai. Se Deus te escolheu, tenha certeza de uma coisa. Ele vai atrás de você aonde você estiver. E não vai ter como você fugir dele. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Ele sempre seja louvado no seu bendito nome.